Fernando Horta, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Comigo tudo tranquilo, um pouquinho de frio aqui em Brasília, como vocês Ah, é? devem imaginar. E parece que os nossos amigos que estão no Rio acordaram com a menor temperatura nos últimos 13 ou 15 anos, uma coisa assim, né? Isso dá um pouquinho para nós a dimensão do tamanho dessas transformações climáticas que nós estamos vivendo. Quer dizer, a Amazônia e a região norte sofrem hoje com uma estiagem brutal. O Rio Grande do Sul e, obviamente, a região sul toda, nós sabemos o que aconteceu nos últimos tempos, e agora esta confusão tremenda aí de temperaturas na região sudeste, na região centro-oeste. Então, já está na hora da gente começar a levar isso um pouco mais a sério, inclusive para poder flexibilizar o orçamento, como a gente flexibilizou na época da Covid, Daiane, quando nós entendemos que Uhum. aquilo se tornou um problema seríssimo e começamos a partir daí a fazer algumas modificações para que as pessoas pudessem viver um pouco melhor. Não é porque não tem pessoas morrendo nesse momento que a gente tem que levar essas alterações climáticas de uma maneira menos importante do que levamos na Covid. Para o Brasil, me parece que ela vem e vem forte essas alterações e nós vamos ter que dar conta delas. Exatamente. Tudo isso está na mesa, há algum tempo, não é de agora, né? E é preciso ter uma atenção a todas essas questões, e não se trata mais de um efeito futuro, né. Os impactos a gente já está sentindo Chegou. e vai começar a sentir de forma muito mais forte, principalmente no que diz respeito a alimentos, preço dos alimentos, tudo isso está muito interligado, né, Horta, não adianta a gente achar que é uma coisa: "Ah, os futuros das nossas crianças", não, ninguém está falando de futuro não. Exato, né, e tem impacto direto no alimento, tem impacto no processo de inflação, no custo da energia, porque obviamente que áreas e regiões que estão com estiagem vão precisar aportes de energia significativos, tem modificação na forma de vida das pessoas. Imagina que se nós começarmos a ter 5, 6, 7 graus a menos na temperatura de cada região, as pessoas vão ter que comprar roupa, as pessoas vão ter que começar a se reorganizar, né? E isso significa mais custo de vida. Então, a gente não está brincando com isso, não. Já era para ter um estudo mais aprofundado sobre esse tipo de coisa, É, porque chegou, não é futuro, é agora, como você disse. é agora. A Maria Angélica Codibelli está dizendo aqui, em Ouro Fino, Minas Gerais, na manhã chegou a 6 graus, né, uma região que geralmente é um pouco mais quente, né, não é tão fria assim, acredito eu. Muita gente falando sobre a temperatura aqui, por diversos lugares do Brasil, né, o Rio de Janeiro, como você destacou, que sempre tem uma temperatura um pouco mais amena, e já estão dizendo que na quinta-feira a temperatura muda completamente, já sobe bastante, assim, quase verão. E isso é É, a muito única doido também, coisa, né. a única coisa que não cai no Brasil é o juro, É Daiane. O os resto juros, parece é que está isso. tudo caindo. É, o juro não. O gesto, é. Em falar nisso, o Campos Neto esteve hoje lá no Congresso, na Câmara, numa sessão, bastante interessante, vamos dizer assim, né, porque ele teve que dar algumas explicações, mas as explicações do Campos Neto sobre a manutenção dos juros é sempre a mesma, né. Não, eu não sou contra o aumento dos salários dos trabalhadores, muito pelo contrário, mas a economia está crescendo e é justamente porque a gente tem mantido os juros neste patamar, porque aí a inflação não sobe. Ele faz o mesmo discurso e a narrativa seguida pelas declarações dos parlamentares também dos parlamentares bolsonaristas, particularmente, parece toda ser construidinha, né, toda esquematizada para que a lógica deles se estabeleça de forma a justificar todo a política que ele mantém. E agora, hoje, desde ontem, a partir das declarações do Galípolo, Gabriel Galípolo, falando sobre a questão de manutenção e até de aumento dos juros que não está fora da mesa, pelo contrário, ele faz um discurso enfatizando essa decisão, o próprio Campos Neto aproveitou esse gancho hoje e disse isso lá. Não, nós temos uma equipe com vários indicados pelo governo. E eles endossam esse plano, essa estratégia, e nós acreditamos que esse é o caminho correto e vamos seguir nele. Como é que você vê essas declarações do Galípolo em meio a essa possibilidade aí de indicação dele para a presidência do Banco Central, tendo chances aí de 99% aí de se concretizar, né, Horta? Pois é, aí tu nos dá uma notícia terrível, né, Daiane? Porque se ele tem 99% de chance de ser concretizado, nomeado, nós começamos a ter problemas sérios. Porque as declarações, elas têm vindo sempre no sentido de demonstrar
que não houve, né, um ganho político que se esperava quando se fez as indicações para o Banco Central. Se esperava que o Galípolo fosse uma voz dissonante nesse processo e que lembrasse o Campos Neto de uma coisa muito simples, né, que a inflação ela tem uma série de causas, ela não necessariamente é monocausal. E a imensa maior parte dos economistas, infelizmente, parece não entenderem isso. Parece que acreditam que o único tipo de inflação que existe ou aquela induzida necessariamente pelo problema do gasto, né, e do aumento da quantidade da moeda, ou aquela induzida por demanda. E, na realidade, você tem vários outros tipos de inflação nesse processo, e isso tudo assusta demais as pessoas, especialmente as pessoas mais comuns, como eu e você, que precisamos pagar conta, que somos afetados diretamente pela taxa de juros que o banco nos cobra, porque, obviamente, que nós não ganhamos com essa taxa de juros, Daiane, a gente não tem dinheiro, quer dizer, eu imagino que você também não tem, mas eu não tenho dinheiro investido aqui, acolá, para ficar ganhando nos juros, como parece que o Campos Neto tem, inclusive no exterior, né? Então, basicamente, o que nós estamos vendo aí é a utilização de uma questão teórica de economia e que tem muitas explicações, tá? Até o André Lara Rezende talvez seja a pessoa que mais conhece de inflação no mundo, foi uma das primeiras pessoas a estudar isso a fundo. Ele demonstra que existem várias causas para isso e não necessariamente os juros acabam atacando todas essas causas. É como se você estivesse dando um remédio ruim, amargo e errado para uma doença que você basicamente não está entendendo como é que funciona. Então, o que o Campos Neto está fazendo, de maneira nenhuma é técnico, mas é uma decisão política, é uma decisão de política de simplesmente abater o governo Lula em voo. E aí é que se esperava que o Galípolo tivesse uma postura um pouco melhor, uma postura um pouco mais crítica, pelo menos abrindo divergência. Mas, em não tendo, eu esperaria que o governo ficasse mais crítico com relação à indicação que não fez. Aí você vem e me diz que ele tem 99% de chance de ser indicado, e eu temo pelos 2 últimos anos do presidente Lula, porque a indicação para o Banco Central vai ser a mais importante indicação do presidente de todas a que ele já fez até agora. Não Tá faria sem muito som já. sentido. Fechei. Isso não faria muito sentido, né? Depois de tantas críticas ao presidente do Banco Central, colocar alguém lá que seguisse a mesma cartilha, não faz muito sentido. Será que isso está no radar? Esperamos que não. Mas a gente sabe também que antes de chegar à presidência do Banco Central tem que passar por uma série de caminhos ali, né? Um deles, a questão da própria mídia, que vai ficar atacando, e a outra do Senado. Será que essas declarações do Galípolo têm um pouco a ver com isso? Esse alinhamento tem um pouco a ver com isso? Ou a gente pode ficar Quando você preocupado? conversa, quando você conversa com as pessoas, há duas explicações. A primeira é a explicação da enganada, né? Então, não, está fazendo isso para passar como alguém próximo, para ser aceito. E eu não sei quem é que está se enganando com isso, se eles estão tentando nos enganar ou enganar o mercado. Mas eu confesso que quem está pensando nisso não está enganando nenhum dos dois, né? Porque, obviamente, o mercado não vai se deixar enganar por isso, e nós da esquerda, muito menos. Então, essa explicação fica de lado. E a segunda explicação que se dá é que, na realidade, isso seria, neste momento, apenas para não piorar mais a situação, já que haveria, por parte do Campos Neto, uma decisão férrea de não dar o braço a torcer em ponto nenhum e prejudicar o máximo possível o governo, então, que isso seria uma espécie de controle de danos. E eu não sei bem quais são os danos que estão sendo controlados, porque a 10,5% de juro, como nós estamos, isso significa basicamente quase 8%, 7,5% de juro real. O Brasil é um paraíso para especulador, o Brasil é um paraíso para quem tem dinheiro e fica sem fazer absolutamente nada no mundo, e é cada vez mais difícil para a classe média viver. E é aqui que eu quero dar o principal recado, Daiane, porque esses juros eles prejudicam eminentemente a classe média, que é aquele grupo que sempre se viu apertado para o lado do Bolsonaro. Né? Seja através das pautas identitárias, como eles chamam, as pautas de costumes, seja através necessariamente da crítica que eles fazem ao conceito de corrupção, ao uso do dinheiro público, mas é sempre o mesmo grupo, quer dizer, é esse grupo que o Bolsonaro mobiliza, é esse grupo que os militares mobilizam, e é esse grupo que nós deveríamos estar dando um refresco agora, Daiane.
para ver se esses caras não vão votar maciçamente no Bolsonaro. E não, a gente mantém um juro a 10,5% e esse grupo acaba ficando indignado. É tudo por aí mesmo. Horta, diante desse cenário também, há uma perspectiva aí de uma série de votações relacionadas à reforma tributária, né? Tudo no radar. Hoje, nessa audiência aí com o Campos Neto, muito se falou sobre taxas. Eu vi o Kataguiri lá falando sobre o que o governo agora quer botar uma campanha global contra os bilionários, para taxar os bilionários, essa política que, além de taxar os brasileiros, quer taxar o mundo inteiro. Eles fazem uma associação de taxação e imposto para bilionário como se fosse a mesma coisa, né? Taxar o bilionário, que tem um número muito pequeno no mundo, contra uma população que paga imposto já há bastante tempo, direto na fonte, né? No seu salário, no consumo, enfim. Como é que você vê esse debate sobre os juros, sobre a taxação e os juros, né? Porque eles fazem uma narrativa construída ali para justamente tumultuar, e o povo fica sem entender exatamente quando a gente está falando aqui sobre os juros e como isso afeta a vida, e a taxação de bilionários, que parece que no discurso desses caras parece que quer taxar o pobre mais do que ele já é taxado, né? Essas são duas coisas importantes a gente colocar. A primeira é isso, né? Se deveria fazer no Brasil uma reforma de igualdade. A gente só quer que os bilionários paguem o mesmo imposto que a gente, porque eles não pagam, Daiane. Os bilionários no Brasil, os milionários no Brasil, eles pagam menos imposto do que eu e você, do que ganha R$ 1.500, R$ 2.000. Né? Aí alguém vai dizer, mas Fernando, como é que pode fazer isso? Não, porque no Brasil os impostos vão dentro das mercadorias. Né? Então o percentual que se paga lá de ICMS, de IPI, que vão dentro das mercadorias, em relação ao salário das pessoas mais pobres, é muito maior do que, eventualmente, você consiga fazer uma empresa de um bilionário pagar. Então, em realidade, o Brasil é o local, vamos dizer assim, dos sonhos das pessoas que têm dinheiro. Né? Então, o que se pretende, e o Haddad nesse ponto está certo, né? O que ele queria era simplesmente fazer com que estes indivíduos pagassem a mesma coisa. Né? No Brasil, que eles pagassem a mesma coisa que os grupos mais baixos. Mas, em termos internacionais, aí a coisa é diferente. Saiu hoje uma pesquisa mostrando que o Sul Global, Daiane, é responsável por 80% das horas trabalhadas no mundo. Então, de cada 100 horas trabalhadas no mundo, 80 são de pessoas do Sul Global. O que é o Sul Global? Pega toda a região Sul, obviamente, do Hemisfério Sul, e alguns países do Norte que, evidentemente, têm problemas lá no seu processo de desenvolvimento, no seu processo, conforme a gente entendia no século XX. Né? Então, esse Sul Global trabalha 80% das horas, mas fica só com 20% dos valores. Então, olha que interessante, o Sul Global trabalha mais e recebe muito menos do que as regiões norte. A pesquisa ela é muito dura para todos os liberais que defendem a ideia de que o mercado se autorregula, que é a melhor forma de alocação de recursos e que, de alguma maneira, não precisa de nenhum tipo de controle porque ele é suficiente e se basta. Né? É preciso pegar essa pesquisa e colocar isso abertamente para a população. Não é possível mais a gente continuar a discussão a partir da ideia de taxa, mas a partir da ideia de igualdade social. E, em termos internacionais, eu acho que o Haddad tem muito mais sucesso do que aqui no Brasil, porque os próprios bilionários, em termos internacionais, estão pedindo para serem taxados. Antigamente isso poderia parecer piada, né? O cara vinha a público e dizia, não, mas ele quer pagar a taxa? Não, hoje está acontecendo isso. Porque os próprios bilionários perceberam que é tão obscena a diferença entre o que eles pagam de impostos e o que as populações mais pobres pagam, que eles chegaram à conclusão que é melhor que eles paguem um pouco mais do que promover uma revolta em nível global, e aí não vai sobrar para absolutamente ninguém. E, infelizmente, aqui no Brasil, ainda os bilionários não entendem lufas nenhuma do que está acontecendo com ele. Pudera, a imensa maioria dos bilionários e dos milionários no Brasil são herdeiros, Daiane, são pessoas que não fizeram absolutamente nada
para construir a sua riqueza. Diferentemente dos Estados Unidos, em que você tem 1/3 de milionários que vem dos que eles chamam de self-made man, né, do pessoal que monta uma empresa e fica rico, 1/3 a partir de jogo no mercado, com ações, e 1/3 de herdeiros. No Brasil, são mais de 75% de herdeiros. Então, é muito difícil você explicar para essas pessoas que a desigualdade é um mal para a economia, um mal social e que gera violência e gera problema político. Agora, a gente ficar ouvindo um papo entre Kataguiri e Campos Neto foi o que realmente de pior aconteceu essa manhã. Eu teve momentos que eu queria dizer assim, meu Deus do céu, né? Cai meteoro, por favor, que a gente está precisando reiniciar. Esse quadro, né, de personagens que vão aparecendo e permanecendo, né, porque o Kataguiri permanece, né, vem desde o golpe contra Dilma, lá as manifestações do impeachment, permanece, se cogita sempre ele como nome aí para candidatura à prefeitura de São Paulo, ele só faz essa voada só para dar aquela surfada no processo eleitoral, mas está ali. Assim como o Marçal, né, que está aparecendo aqui nas pesquisas, preocupando a campanha do Nunes, o prefeito aqui de São Paulo, candidato à reeleição, que buscou fazer a chapa Nunes-Bolsonaro, Bolson-Nunes, mas não quis fazer isso de forma escancarada, queria o apoio, chamou o Tarcísio para aparecer mais, para que o bolsonarismo se sentisse ali dentro da chapa. Aí aparece o Marçal com toda aquele ato pirotécnico, né, de fazer ataques, insinuações, fake news, lacrar, cortar vídeos para colocar nas redes, enfim, faz todo aquele suspense, meio aqueles personagens de programa, né, que já corta, espera você ficar ansioso para saber o resultado da história e manda chamar o comercial para você ficar ali atento. O Marçal parece que tenta fazer isso em cada processo que ele aparece. Mas isso começa a preocupar a campanha do Nunes, porque ele está roubando os votos do Bolsonaro, que estava ali no radar dele. Começa a preocupar. Se o Bolsonaro resolve casar mesmo, já que ele gosta de usar os termos de matrimônio, né? Se o Bolsonaro resolve casar de fato com o Marçal e abandonar o Nunes, isso começa a preocupar o Nunes, né? Porque pode dar uma puxada de votos ali bastante significativa. Como é que você vê essa eleição em São Paulo com esses personagens completamente alheios à política, né? Com características nada política, muito distante, mas muito do factoide, né? Das redes, da lacração das redes, né, Horta? Então, Daiane, primeiro, meus pêsames a todo mundo de São Paulo está vivendo por isso, mas Né? isso não é, está vivendo isso, né? Mas isso não é de agora, isso já Não. aconteceu na eleição do Bruno Covas, né? O Bruno Covas tinha só um sobrenome, mas de participação política efetiva, nada de muito grave, e foi reeleito na base do sobrenome, e os paulistas não estavam muito preocupados não com o que vinha acontecendo. Então, a culpa dessa confusão não é necessariamente do Marçal ou do Kim Kataguiri, mas certamente do PSDB, que achou que podia surfar naquelas manifestações de 2013 e que poderia eleger talvez ali Aécio Neves naquele processo e que acabou entregando de bandeja a política brasileira e a política de São Paulo nas mãos de um grupo fascista como é esse grupo que é, vamos dizer assim, liderado pelo Bolsonaro. Agora, tem duas coisas que a gente precisa dizer aqui. O Kim Kataguiri só está onde está e a culpa é inteiramente do SUS, né? E a pessoa que está olhando está pensando, Fernando pirou agora, né? O que tem a ver o Kim Kataguiri com o SUS? Você lembra que eles fizeram uma passeata até Brasília, né? Que eles foram a pé de não sei aonde até Brasília, que eles queriam tomar Brasília, e no meio do caminho o Kim Kataguiri tem um problema e precisa ser socorrido por uma ambulância, lembra disso? Acho que ele quebrou um pé, uma perna, uma coisa assim, e teve que ser socorrido. Se ali não houvesse SUS, né, talvez a história tivesse sido diferente, ele tivesse visto o quão difícil é fazer essas coisas e tivesse tentado outro caminho. Mas como ele já desde o início se apropriou dos recursos públicos para poder viver, o caminho dele é esse. Agora, o outro problema é o seguinte, estão vendo em São Paulo um jogo entre bandidos, viu, Daiane? O Bolsonaro, ele não tem a preferência no Nunes, e o Nunes sabe que a preferência não é dele. A preferência do Bolsonaro
é do Pablo Marçal, que é muito mais estridente, maluco e completamente desonesto. E, portanto, é ali que o Bolsonaro bota as suas fichas. Mas o Bolsonaro também é pragmático. Se o Marçal não decolar e não chegar próximo do Nunes, vai ficar mais perto da eleição e o próprio Pablo Marçal vai vir a público dizendo que abandona a eleição em direção aos votos ao Nunes para não deixar a esquerda crescer. Então é um jogo entre bandidos. O Nunes sabe que não é o preferido, o Pablo Marçal sabe que provavelmente nada vai ficar com ele e ele vai ter que abandonar, e o Bolsonaro está tentando jogar com esses dois grupos. Por isso eu sempre disse que nós precisamos estabelecer um lado de diferença dessa população. Em sistemas polarizados, Daiane, como nós vivemos, é importante que a esquerda diga: nós não fazemos parte disso que está aí, nós não queremos saber desse caminho, nós vamos fazer um caminho diferente. Porque não se engane, só há duas possibilidades: ou o Pablo Marçal decola e aí quem vai ser abandonado vai ser o Nunes, ou o Pablo Marçal não consegue decolar e o que ele vai fazer é tentar se grudar no Boulos para trazer o Boulos para uma luta na lama, enquanto o Nunes vai ser o escolhido de Bolsonaro. É um jogo entre bandidos, ninguém confia em ninguém, está todo mundo esperando para ver como é que a coisa vai terminar. Mas está faltando também um pouco aí da justiça eleitoral também, né? Tá um jogo abaixo da cintura muito difícil, parece que não tem regra, e na própria TV também, costumeiramente também deixa nesses debates correr solto, assim, né? Tem certas atitudes do candidato que, se ele não tem prova, ele não pode falar. E tem mecanismos hoje para você coibir, dizer: olha, isso que você está falando não é verdade, então o senhor tem direito aqui de falar, mas não pode fazer esse tipo de acusação. É que nem a cabeçada do candidato lá durante o Piauí, debate. Né, governador prefeito Teresina, né? Teresina, o cara chega a dar uma cabeçada e fica por isso mesmo, afasta aí e tal, como se a gente normalizando a conduta que é já de extremo, assim, que você em qualquer situação você fala: não pode, isso está fora da regra, o senhor está exagerando, peço que o senhor se retire aqui da minha casa, porque você está descumprindo aqui as regras. O que a gente parece que está tudo normalizando, né? A gente está vendo que aquela mini reforma eleitoral que foi feita pelo Cunha lá atrás, ela abriu uma janela para o inferno, né? A partir daquela mini reforma eleitoral, né, a extrema-direita teve vantagem em absolutamente tudo, porque você diminui o tempo de campanha, dá para fazer em 30 dias e, portanto, ganha quem tem redes e mais dinheiro para impulsionar coisas nesse processo. E esse modelo de campanha eleitoral, especialmente dos debates que a gente herdou lá dos anos 80 e 90, onde nós tínhamos políticos debatendo, por mais que a gente não goste e de Paulo Maluf da vida, por mais que as pessoas não gostem aqui a colar do Brizola, mas mesmo o Mário Covas, eram políticos com lastro, né? Hoje em dia você tem pessoas querendo lacrar nesse processo. O que o Marcel está tentando fazer é crime. O Marçal está tentando criar um rótulo para ser colado no Boulos, que é o rótulo de utilizador de drogas, para que ninguém discuta absolutamente isso e já tome esse papel como certo, né? Ele está tentando usar uma ferramenta de comunicação para transformar a campanha do Boulos numa grande confusão. E se o Boulos não tomar muito cuidado, ele vai conseguir, porque todos os gestos que ele tem feito, e gestos mesmos, quem acompanhou o debate sabe que toda vez que ele falava a palavra Boulos, ele fazia o mesmo gesto no nariz, fazendo parecer que o Boulos ficava cheirando alguma coisa. Aquilo é uma técnica de comunicação super conhecida. Comedor de açúcar. Não tem uma regra clara contra isso na política brasileira, porque nós nunca esperamos isso. Agora, a Justiça Eleitoral pode criar, e pode criar agora. E sugiro que faça isso já de imediato, ou o Pablo Marçal vai transformar a eleição de São Paulo num pequeno inferno. Não, total. Isso estabelece pelos caminhos mais sórdidos, né? Porque eu vi já nas redes muita gente falando assim: basta o Boulos fazer um teste de antidrogas. Querendo que o Boulos se submeta. Exato. Isso é um absurdo, como se ele tivesse que provar a mentira do outro. Quem tem que provar aquilo é o outro. E assim, ele fala num programa durante o debate e ninguém contesta, a não ser o próprio Boulos, mas ninguém da direção de um programa contesta. Você, desculpa, Marçal, se você não tem prova, você não pode falar isso aqui. É o mínimo que um jornalista tem que fazer. E é isso que me indigna às vezes, porque
você deixa a coisa correr, assim, né? Você fala, não, É o tá na política. império da informação presente, Daiane. Ninguém quer saber o que Né? passou, nem ninguém quer saber das consequências. As pessoas estão preocupadas apenas em passar aquele recado nesse momento e sabem que o efeito desse recado presente, dessa informação no tempo presente, ela é tão superior a qualquer outra coisa, porque mesmo que amanhã a justiça mande Como fez, o né? Marçal se retratar, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, vai botar um videozinho nas redes sociais dizendo, olha, é mentira e tal, mas não é verdade. Ou seja, na prática, é a força da comunicação no tempo presente, desse controle que ele tem nas redes, que continua sendo utilizado de formas que as pessoas não estavam acostumadas. Por isso que, Daiane, eu vivo dizendo que não adianta você controlar as redes, punir, aplicar multa, é preciso um enorme trabalho de letramento digital, para que a gente aprenda que quando esse tipo de pessoa fizer isso, ele não merece um pingo de confiança. Exato, exato. O Marçal, assim como vários outros desses personagens, não consegue responder uma pergunta objetiva. Qual é a sua Nada. proposta para tal coisa? Aí ele começa, refaz a resposta como se fosse uma pergunta. Você mora onde? Você já andou de carro? Você já faz. Ele começa a fazer uma série de perguntas Ele fica e tentando, ele desvirtua. usa técnicas, isso, ele usa técnicas para ganhar tempo para inventar uma resposta. E eu defendo que o Boulos não trate o Marçal como um candidato sério. Como um Eu defendo que a adversário. próxima. Não, o Boulos tem que demonstrar isso nas perguntas. A próxima vez que ele for fazer, o Boulos tem que olhar para o Marçal e dizer assim: candidato Marçal, caso São Paulo seja alagada, né, como ela é alagada sempre nos últimos tempos, que tem chuvas por conta da má administração do último, se ela for alagada e um paulistano se vê de frente para um tubarão no meio da Avenida Paulista, o que ele deve fazer? E aí, claro que o Marçal vai ficar louco e o Boulos tem que dizer, não, mas eu vi um vídeo seu em que você era especialista em dar soco em nariz de tubarão, explicando para as pessoas como é. O Boulos tem que começar a tratar o absurdo com o absurdo e usando esse espaço para demonstrar como aquilo é absurdo e como, evidentemente, as pessoas que permitem isso acontecer não estão querendo uma discussão política correta. Não pode se levar Pablo Marçal a sério. Quando a gente faz isso, você acaba entrando no jogo dele. O jogo dele é exatamente isso, é punir o Boulos. Ele não está esperando ser eleito. E passando mais próximo da eleição, ele vai abandonar a eleição e ele vai fazer a mesma manobra que foi feita em Porto Alegre contra a Manuela Dávila. Vamos lembrar que a Manuela Dávila quase se elegeu em primeiro turno em Porto Alegre e que numa manobra, na última semana de eleição, o terceiro candidato abandonou, passou todos os votos para o segundo e aí tiraram a condição dela vencer no primeiro turno. Vai acontecer a mesma coisa agora e o Pablo Marçal funciona como o padre Kelmon nesse momento. Não, e vale destacar, esse cara não está à toa, ele não está gastando dinheiro dele também e o tempo dele ali à toa, né? Ele ganha com isso, ele monetiza muito nas redes com isso, ele mesmo diz, né? 20 minutos em um celular. Isso. Nossa, se você assistir um vídeo desse maldito, vem muitos no seu feed, parece que você tem só ver aquilo, e na verdade você só viu um inteiro e de repente aparece um monte. E, por outro lado, a campanha de 26. Esses nomes aparecem assim, daqui a pouco se elege, e aí vai para o parlamento para o horror e a tristeza nossa dentro do parlamento, ele vira já senador. Se elegeu, né? Ele já se elegeu, né? Não, nunca. Ele tentou ser candidato na última eleição e retirou depois na candidatura Será que ele retirou dele lá. Ou ele foi proibido? Acho que ele foi proibido pela justiça. Tinha lá um problema com o partido, né, dele, que não era esse que ele está agora, era um outro, e aí tinha, enfim, acabou sendo Mas retirado. Certo, ele está apostando as chances dele para 2026, certo nisso. E está apostando alto e por enquanto está bem, porque chegou agora e está na janelinha já, né? Nas pesquisas causando todo esse tumulto. O Boulos e o Lula são tão fortes, Daiane, eles são tão fortes que eles têm capacidade de escolher os opositores dele. Se o presidente Lula amanhã disser assim, olha, aquele canalha do Fernando Horta, não quero mais que fale em mim, Daiane, eu me elejo senador. Você entende o tamanho da força que o presidente Lula tem? E o Boulos tem também. Se o Boulos continuar dando importância para Pablo Marçal, ele vai criar um monstro que não precisa nesse momento. Arthur, para a gente fechar aqui, muito tem se falado nesses dias sobre a questão aí das joias, né? O Bolsonaro dizendo que vai leiloar, se o TCU decidir que ele é dono das joias, assim como ele diz que é, ele vai leiloar lá para Santa Casa de Juiz de Fora, né? Lugar lá do fatídico ato lá de Juiz de Fora,
que a gente é censurado aqui de falar sobre esse assunto, a informação também de que os ministros do Supremo não cogitam de maneira nenhuma livrar o Bolsonaro das penalidades que ele compete diante dos crimes, né? Então, a gente publicou uma matéria lá no nosso site dando conta de que a avaliação é de que a liberdade de aliados, né, recentes, decretadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, não quer dizer uma leniência em relação a Jair Bolsonaro, né? As prisões preventivas, o Silvinei Vasquez, que foi para casa com tornozeleira, o Felipe Martins, que também teve sua liberdade decretada, tudo isso não invalida as ações junto à PGR. Mas todo mundo fica ali, a palavra de ordem aqui no nosso chat é esperando o Gonê, né? Fazendo uma analogia com o filme. Como é que você vê isso, essa demora, será que vai ser justificada mesmo? O Bolsonaro está apostando tudo nesses movimentos que ele faz junto ao parlamento. Ele tem maioria, né? Ele aposta numa anistia que vai conseguir lá pelo parlamento e fala isso constantemente. Ao mesmo tempo, Bolsonaro está percorrendo o país, fazendo campanha, movimentando as suas bases e tal, agitando aí os seus setores e definindo processos eleitorais também em muitas cidades. Como é que você vê isso, hein? Está todo mundo esperando as eleições, Daiane. Está todo mundo esperando as eleições municipais no Brasil e a eleição nos Estados Unidos. Se Jair Bolsonaro demonstrar força ao longo do Brasil, ele tem alguma chance de que o parlamento e, obviamente, o STF, a partir dessa sensibilização, que deem uma recuada em relação ao que está sendo previsto. Se Jair Bolsonaro não conseguir eleger os seus principais candidatos, não conseguir fazer a política como os seus apoiadores estão esperando, e, obviamente, que Donald Trump não se eleja nos Estados Unidos, a vida de Bolsonaro vai ficar por um triz. Acredito que necessariamente ele vai parar na cadeia o mais rápido possível. Porque a gente tem que entender que, quer nós gostemos ou não, é uma figura política com uma força ainda muito grande, que movimenta, né, paixões no Brasil. Então, para você lidar com isso, numa institucionalidade fragmentada como nós temos no Brasil e enfraquecida, é necessário um certo cuidado, né? Então, o STF faz esse jogo de morde e assopra. Prendemos algumas pessoas, agora liberamos para mostrar para as pessoas que nós somos respeitadores de todo esse processo, mas continuamos de olho no Bolsonaro. E tudo vai depender das eleições. E eu acredito que a direita deve crescer nas eleições brasileiras, mas muito mais por erros nossos do que necessariamente por acertos deles. E acho que também Bolsonaro não vai demonstrar muita força. Tenho a impressão que Boulos é favorito em São Paulo, embora o segundo turno seja sempre muito perigoso, mas uma vez que ele não consiga, Bolsonaro, desse sucesso, a gente pode esperar que até o final do ano ele vai se encontrar com seus colegas de cela na Papuda, pode ter certeza. Esse processo eleitoral é, de fato, muito definidor de uma série de movimentos, né, políticos aí que a esquerda vai ter que tomar, se ela vai aumentar a carga, se não vai, vai ligar ali os motores. Como é que você sente esse processo atualmente? Eu não consigo ver muitos movimentos, as coisas... Depois da chegada das redes sociais, as campanhas se modificaram muito, né? Elas ganharam novos contornos e, por outro lado, ela fica muito restrita ali a um debate das redes que a gente nunca tem noção muito do alcance que efetivamente isso tem na realidade das pessoas, né, naquilo que é real. As pesquisas, elas dão para tudo quanto é lado, né? Tem hora que a pesquisa dá empate técnico, tem hora que a pesquisa dá uma vantagem, enfim, tudo isso não consegue nortear muito como é que esse eleitor nos municípios está pensando. Por exemplo, Ramagem, parece que as questões ligadas a BIM paralelas, relações com a milícia, etc., isso tudo não grudou nele lá. Aparentemente, ele consegue ter ali um número de apoio ali nas pesquisas que lhe favorece, isso me parece bem favorável. Como é que a gente pode entender esse desenho municipal, que é muito distante hoje do que é real, ao mesmo tempo parece que tudo está ligado ao governo federal, né? A conta está sempre no governo federal, como sempre esteve, mas parece que agora é muito maior do que era antigamente, né? As pessoas estão pouco avaliando, ou às vezes nem sabem o nome do candidato
da sua cidade, do seu município, quem é o prefeito, né? Se for uma cidade pequena, sabe, mas em geral, cidade grande, até pouco tempo ninguém sabia qual era o nome do Nunes aqui em São Paulo. Antigamente já era difícil, tá? A gente entender essa Né? tomada de decisão do eleitor brasileiro. Antigamente ele já fazia na última semana para cargos eletivos, né, para cargos proporcionais, como a gente chama, ele já fazia ali, quase às vezes na fila. Lembra que a gente ia votar e tinha uma quantidade de santinhos jogados no chão? Por que os santinhos estavam jogados no chão? Porque literalmente havia pesquisas mostrando que as pessoas decidiam o nome do seu vereador ali mesmo, indo em direção à fila, baixa, pega, primeiro vou votar nesse aqui, ponto final. Nós, sabendo disso, em vez de nós fazermos um trabalho mais específico de responsabilidade política, e isso significa aproximar a educação da política, a gente abriu mão disso e entregou tudo nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje definem. Basicamente, a última semana de campanha nas redes sociais é que as pessoas vão pensar em definir as suas questões. E isso acaba favorecendo quem tem dinheiro para fazer impulsionamento ou quem conhece efetivamente todas essas estruturas de rede. E eu, com alguns outros colegas, nós fizemos aí uma pesquisa rápida nos últimos dias entre os candidatos de esquerda, quem se sentia seguro e conhecia efetivamente de campanhas digitais, e o nosso desespero foi grande, porque as pessoas atenderam às nossas pesquisas e disseram que não compreendem, que não conhecem, que não se sentem seguras, e aquelas que se diziam sentir seguras tinham problemas para entender direito qual plataforma usar, que ferramenta fazer, como funcionar. Então, é assustador, basicamente, que a gente ainda esteja lidando com esse tipo de coisa. E é por isso que eu acho que essas eleições me parece que serão de um grande aprendizado. Espero, Daiane, que a esquerda aprenda a fazer comunicação política durante todo o tempo e não só faltando 6 meses antes da eleição ou faltando 30 dias antes da eleição. É preciso fazer comunicação política o tempo inteiro. Não se faz mais política apenas visando o processo eleitoral. Isso já no meu tempo do movimento estudantil já sabia que não era assim, né? Imagine agora. Horta, boa semana aí para você. Domingo, 18, 19 horas, Horta da Verdade, sempre ao Vamos vivo ver aqui se a na gente... TV 247, né? Isso, vamos ver se a gente fala um pouquinho dessas transformações climáticas, se a Venezuela nos permitir, né? Porque a gente tem esse negócio também. Conforme que aconteça lá, a gente tem que dar uma olhada por aqui, tá bom? Tá ótimo. Beijo, obrigada. Bom trabalho, boa semana aí. Tchau, tchau. Um abraço, Dai. Até. Até.